Sasori tem chakra infinito? Kakashi só tem um jutsu? E afinal, quem é a mãe do Metal Lee? Essas e outras perguntas eu vou responder pra vocês aqui hoje, beleza? Então, pega o pergaminho, que hoje... E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Ikinaruto, e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês algumas perguntas que vocês fizeram aqui no YouTube, nos grupos que eu participo lá no Facebook e principalmente nas mensagens que eu recebo ou leio lá na Ikinaruto, beleza? E antes de começar o vídeo de fato, eu tô fazendo um teste com um fone emprestado pra substituir o microfone, né? Que acabou estragando o meu e eu preciso comprar um novo. Aí eu tô testando algumas recomendações. 2 contos. Tá rico. Tomar uma cerveja por mim. Então, se você gosta do meu trabalho, já deixa o like aí embaixo, que isso me ajuda muito a continuar crescendo. Se você não for inscrito, se inscreve, porque é uma das poucas formas que tem do YouTube de entregar os meus vídeos. E se você quiser ajudar mais o canal, você pode compartilhar, depois de dar like e tudo mais, porque isso me faz alcançar mais gente e com isso ajudar a sanar a dúvida de mais gente sobre Naruto, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, apesar de eu ter tirado algumas perguntas de outros lugares, as perguntas são todas recolhidas de inscritos do canal. Então, se você não for inscrito, por favor, se inscreve. E se tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário que você queira fazer, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder assim que possível, beleza? Ah, e só avisando, às vezes eu vou olhar pra baixo porque eu tô lendo a pergunta, porque o notebook tá embaixo, né? Eu tô sem o Kindle, porque o Kindle tá embaralhando as páginas, mas enfim. Então eu vou olhar pra baixo pro notebook e ler as perguntas, beleza? A primeira pergunta é do Ishiki, lá da Ikinaruto. Rafa, o Sasori tem chakra infinito? E a resposta é não. Até porque, para isso, ele teria que ter energia física e energia mental infinita. E vocês sabem que isso é impossível. Não teria como ele infinitamente produzir isso. Isso pensando numa quantidade fixa. Mas assim, todo mundo teria um chakra infinito pela questão de acabar recompondo depois. Porque a pessoa usa o chakra dela ou a estamina dela, como eu expliquei no meu vídeo sobre chakra, que eu vou deixar aqui nos cards. Me perdi aqui, desculpe. Mas depois de um tempo elas acabam repondo esse chakra e estamina. Seja dormindo, comendo, estudando, conversando com os amigos. Ela vai repondo essas energias, depois formar o chakra e poder voltar a usar essas energias. Então o Sasori não teria como ter chakra infinito em questão de quantidade, porque simplesmente ele não consegue produzir nem energia mental e nem energia corporal suficiente para ter chakra infinito. Ele só tem um núcleo, que é a parte viva dele, que é aquele que fica no peito. Então seria a única forma de produzir energia física nele. Eu acabei de olhar aqui no databook e ele realmente tem uma pontuação bem alta em estamina, né? Que pode ser convertida em chakra. E eu não sei como ele faz para gerar toda a energia corporal para dar aquela pontuação de 5 pontos de chakra. Mas enfim, a única parte viva que ele tem é aquele núcleo. Então, de alguma forma ele potencializa aquele núcleo, porque não tem outra explicação, né? Mas enfim, o fato é que o Sasori não tem chakra infinito, assim como ninguém tem, assim como é impossível ter. Ah, inclusive, fazendo um adendo, nem o Edo Tensei tem chakra infinito. O que acontece com o Edo Tensei é, ele tem uma quantidade limitada de chakra, o mesmo que ele tinha durante a vida dele, só que ele usa o chakra e aquele chakra se repõe muito rápido. Então dá a impressão de que seria totalmente infinito. Mas na verdade ele é infinito, assim como as outras pessoas. Ele vai sendo reposto. Mas como é um processo forçado no Edo Tensei, não está sobre livre escolha. Do reencarnado, esse chakra acaba se recompondo mais rápido, de uma forma forçada. Mais ou menos naquele esquema que eu falei no último vídeo sobre o Kyunin Jutsu, né? Sobre as técnicas de absorção. Bom, fiz uma gambiarra aqui porque estava caindo toda hora. Vamos ver se funciona agora porque eu me mexo muito, né? Enfim, continuando. Próxima pergunta. O Luke, que é inscrito aqui do canal, perguntou: O anime de Boruto tem fillers? E eu te respondo, só em jogos. E no caso de Boruto, é só isso que é filler. Agora, todos os outros materiais, eles são canônicos. Então, se você lê o mangá, assistiu o anime, lê uma novel, ou ainda assistiu o filme de Boruto, todos eles contam dentro da cronologia canônica. E sim, eles têm algumas diferenças que acontecem, são algumas ideias que o autor acaba mudando ao longo do caminho. Assim como dentro da mesma mídia, eles sempre acabam mudando de ideia sobre uma coisa ou outra. Só que aí são diferenças entre as mídias. Mas todas essas mídias são canônicas. Então, por exemplo, o Boruto consegue canonicamente usar um Rasengan de vento. E isso é diferente do que acontecia em Naruto. Porque em Naruto, o que era canônico era o que aparecia no mangá e todos os acontecimentos do anime que correspondiam ao mangá. Mas em Boruto isso mudou. Porque quem está por trás de toda a produção
é o Kodachi. E sim, ele saiu do mangá, como eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês, que eu expliquei certinho. Mas essa saída dele do mangá, além de ser recente, ele também é um dos criadores originais da obra. Ele é o roteirista original de Boruto. E ele também é supervisor da produção do anime. Assim como foi ele quem escreveu a novel de Boruto, o filme, e ele supervisiona as outras novels de Boruto que foram lançadas. E no caso do filme, foi o próprio Kishimoto que esteve envolvido na criação do filme. Então, todas essas mídias são canônicas. Não existe filler no anime de Boruto. O que existe são arcos originais, que são arcos de transição. Eles podem ser chatos de vez em quando e tudo mais, mas eles são canônicos. Próxima pergunta. O Shusui, lá do Wiki Naruto, perguntou: Com os avanços das tecnologias e a redução do poder ninja atual, várias ferramentas envolvendo absorção de chakra para anular ninjutsu tornaram mais frequentes. Com isso, o uso do ninjutsu pode ser restringido, e isso pode abrir possibilidade para outras áreas, como taijutsu e genjutsu? A resposta é sim, sempre tem espaço para todas as áreas. Inclusive, o taijutsu está cada vez mais presente dentro da obra. O que acontece é muito mais fácil trabalhar com ninjutsu, porque com ninjutsu a gente pode criar qualquer coisa, e são efeitos reais, então ninjutsu tem pouca limitação. Agora, trabalhar com taijutsu acaba sendo um pouquinho cansativo, porque basicamente é troca de porrada, e com genjutsu é muito difícil. Você tem que criar toda uma lore em cima daquele genjutsu, os usuários ainda têm a capacidade de rebater o genjutsu e tudo mais, então é muito mais fácil trabalhar com ninjutsu, porque aconteceu, pronto, acabou. Não é que nem o genjutsu que pode ter acontecido, pode não ter acontecido, e também não é tão cansativo quanto o taijutsu. Meu Deus! Como foi que fez isso? É mais fácil do que parece. Não é fácil não. Mas sim, é possível que abra espaço para outras áreas como ninjutsu e genjutsu, porque o ninjutsu agora está um pouquinho mais limitado graças à tecnologia. Mas isso não quer dizer que o ninjutsu vai acabar sumindo ou que ele vai acabar enfraquecendo em nada disso. Próxima pergunta é do Ivanilson Silva, inscrito aqui do canal também. E ele pergunta aqui: será que existem mais Uchiha e Uzumaki perdidos pelo mundo? E Uchiha? Provavelmente não, a não ser que o Sasuke tenha tido um filho fora do casamento. Mas é bem possível que não existam mais Uchiha, além do Sasuke, da Sarada e da Sakura. E sim, a Sakura é uma Uchiha. Eu posso explicar essa questão pra vocês em um vídeo sobre o clã, mas a Sakura é uma Uchiha. Mas o clã Uchiha ainda não acabou, e a gente ainda tem esses 3 membros da família, e talvez algum membro perdido, mas assim, muito difícil mesmo. E em relação aos Uzumaki, sim, existem outros Uzumaki pelo mundo. Eles estão espalhados e escondidos, porque apesar do Naruto ter acabado com a guerra e estar lutando pela paz, muitos desses Uzumaki não são ninjas, eles estão escondidos em outras vilas para tentar proteger a própria identidade e a própria pele. Assim como a gente tinha visto no passado com o Nagato e os pais dele, e a gente viu também com a Karen, a mãe dela, que a mãe dela também era uma Uzumaki. E depois com a Kushina, que também foi para Konoha, né? Então cada uma foi para um lugar diferente. Então sim, no caso dos Uzumaki, existem outros Uzumaki espalhados ao redor do mundo, mas no caso dos Uchiha, é bem provável que eles tenham alguém espalhado por aí. Próxima pergunta. O Leandro Lopes perguntou aqui no canal, eu já respondi nos comentários, mas vou responder em vídeo também, para poder mostrar algumas cenas, e também para que mais gente entenda sobre o que eu falei no último vídeo, no vídeo sobre chakra, que eu já falei que vai estar aqui nos cards, beleza? Ele perguntou: em relação a Shinju e a energia de um planeta que é absorvida pelas raízes, a árvore divina também absorve a energia natural do planeta? São 2 perguntas, mas eu já respondo a próxima. Uma tem a ver com a outra. E assim, não absorve a energia natural do planeta. O que a Shinju absorve é o chakra dos seres vivos que estão naquele lugar. E se aquele ser vivo não aprendeu a moldar chakra, ela vai forçar o processo de moldar chakra, como expliquei no episódio passado, e vai absorver esse chakra das pessoas. O que pode acontecer com o Otsutsuki ter energia natural dentro do corpo dele? Se um desses seres absorveu energia natural de alguma forma, né, como um sapo, por exemplo. Então, nesse caso, eles teriam energia natural. Isso nos leva para a próxima pergunta do Leandro Lopes. Se sim, eles fazem uso dessa energia natural e se tornam usuários de Senjutsu? Não, não é porque a pessoa tem energia natural dentro do corpo dela que ela se torna usuária de Senjutsu. O Senjutsu, como expliquei no vídeo passado, ele é a classificação de técnicas que usam o chakra sábio. Ou seja, o chakra perfeitamente balanceado entre as energias normais que já compõem o chakra, que é a energia física e a energia espiritual, mais a energia natural. Então tudo isso tinha que estar exatamente balanceado. Sem isso, não existe chakra sábio. E sem chakra sábio, não existe Senjutsu. Inclusive, como complemento dessa resposta, o Urashiki não conhecia o que era Senjutsu. Ele ficou muito impressionado com o chakra que ele roubou do Mitsuki, que foi quando ele entrou no modo sábio. Então os Otsutsuki sequer conhecem o Senjutsu. O que está acontecendo? O
O Moreno Misterioso perguntou. Se o Kakashi possui 1000 jutsu, por que ele usa só um? E assim, agora eu vou em defesa do Kakashi, que coitado. Ele realmente tem muito jutsu. E ele tem tanto jutsu que as pessoas nem percebem ele mudando de jutsu. É meio irônico isso, mas ele é muito versátil em técnicas elementais, por exemplo. Ele cria paredes de terras, dragões de água, bolas de fogo, o próprio Haikiri, que é a habilidade de assinatura dele, que é por isso que ele usa tanto. As pessoas acham que ele só tem isso, mas ele tem outras coisas também. Ele também usa técnicas de clonagem, como os clones da sombra, inclusive os múltiplos clones da sombra, que é um genjutsu, que exige muito chakra. Eu vou falar sobre o chakra do Kakashi em outro vídeo. Ele usa genjutsu, ele consegue criar lobos de água, então ele consegue fazer muita coisa. E ele tá mostrando cada vez mais agora nas novelas de Boruto. Então ele não usa só um jutsu, ele usa vários, só que as pessoas simplesmente parecem que não percebem. Ele é muito versátil. Cara a cara, X1, espadão, mural dos cachorros e soco na boca. Vem, seu otário! E por último, e não menos importante, eu vou pedir o like de vocês. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like aí embaixo, porque isso me ajuda muito mesmo. E se puder, manda esse vídeo pros seus amigos, porque além de me ajudar a divulgar, ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho melhor a obra também. E com cada vez mais gente no canal, mais eu consigo aumentar a qualidade dos vídeos que eu produzo aqui, beleza? Então, bora pra última pergunta, e não menos importante. Na verdade, eu acho que é uma das perguntas mais importantes do canal. O Gabriel Namikaze, lá da Wiki Naruto, perguntou: quem é a mãe do Metal Lee? E eu tenho uma notícia pra vocês. A mãe do Metal Lee é a Tenten. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Sim, vocês estavam certos, a maioria das pessoas estavam certas. A Tenten realmente é a mãe do Metal Lee. Isso apareceu em um quadro dentro do estúdio da Pierrot, que eu vou deixar a imagem pra vocês. Ela mostrava as famílias e algumas pessoas estavam avulsas, né, que não estavam com ninguém. Então mostrava a família do Naruto, que era o Naruto, a Hinata, a Himawari e o Boruto. Mostrava a família do Sasuke, que era o Sasuke, a Sakura e a Sarada. Mostrava a família do Shikadai, que era Temari, Shikamaru e Shikadai. E assim por diante. E uma dessas famílias que aparecia bem no cantinho era Rock Lee, Tenten e Metal Lee. Só que o que aparecia lá na relação entre Tenten e Rock Lee era divorciado. Ou seja, a Tenten realmente é mãe do Metal Lee. Tava lá bonitinho mostrando a relação dela, né? Mas ela se divorciou do Rock Lee. Então eles simplesmente não estão mais juntos. E é por isso que talvez a Tenten não tenha tanta ligação com o Metal Lee, porque o Metal Lee foi criado pelo Rock Lee, e é um quadro de 2017, então talvez eles tenham abandonado essa ideia. Mas existe essa informação, existe esse quadro. A gente pode ver que agora em Boruto, até esse momento, a Tenten não teve nenhum encontro com o Rock Lee e nem o Metal Lee. O encontro mais próximo que ela teve com eles foi quando ela estava coordenando o exame Chunin, e o Metal Lee acabou perdendo. E ainda tem algumas aberturas de anime que indicam isso e tudo mais. Mas enfim, a Tenten é a mãe do Metal Lee. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E é isso, gente. Eu não sei quantas horas deu de vídeo, mas provavelmente deu muitas horas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E de novo, se puderem, deixa o like aí embaixo, que isso me ajuda muito. E tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.